Fala pessoal do Favela Gaming, eu sou o Niang, fui jogador profissional por muitos anos e agora sou comentarista e analista do Valorant nas transmissões oficiais. Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho mais sobre essa rotina de pro player, mas antes de começar eu vou me apresentar um pouquinho mais. Já que eu falei que era pro player, então eu vou falar exatamente o que eu passei durante esses bons anos, porque eu comecei por volta dos 12 anos jogando Point Blank. Se você jogou algum jogo de FPS, principalmente na época de Lan House ainda, e não chegou a jogar CS, com certeza você jogou Combat Arms, Crossfire e também o Point Blank, que eu joguei dos 12 até mais ou menos ali uns 21, 22 anos. Agora eu tô com 25 e em 2018 no Point Blank, mesmo já começando a jogar campeonato por volta dos 12, 13 e ganhando por ali também, só em 2018 que eu fui campeão mundial do Point Blank e aí acabei aposentando ali no final e quando surgiu o Valorant eu decidi migrar então com o meu time, com alguns jogadores que eu já conhecia da época do Point Blank para agora jogar no Valorant e deu muito certo. No começo do Valorant ali na metade de 2020 a gente começou dominando praticamente o cenário, inclusive ganhamos o primeiro campeonato que teve oficial da Riot aqui no Brasil, First Strike, e depois disso, infelizmente, as coisas não continuaram andando do jeito que eu queria. A gente começou a perder alguns campeonatos, outros times começaram a aparecer, inclusive quem acompanha o cenário de Valorant aí deve conhecer Saci, Sadak, que foram um dos responsáveis ali até por eu me aposentar, porque eles começaram a ganhar, começou a ficar um pouco mais difícil, e aí então eu deixei essa trajetória de pro player, mas ainda assim, seguindo no ramo ali, seguindo no Valorant, seguindo na carreira de esportes, decidi virar então comentarista e analista. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre como funciona realmente a rotina de um jogador profissional, que aí vai incluir tanto alimentação, descanso, rotina de treino e todas as outras coisas, é importante a gente falar que na verdade nem tudo é um mar de rosas, assim como muita gente imagina que é essa carreira, essa rotina de jogador profissional. Óbvio que é muito gostoso e é bom você conseguir ganhar dinheiro e ter uma vida trabalhando com o que você gosta, principalmente jogando, mas até você chegar nesse ponto tem alguns problemas, é muito difícil, não é comum isso acontecer e é importante a gente ressaltar e passar por todas essas coisas. A rotina de jogador profissional, muitas vezes você vai ter que passar em algum momento ali da sua carreira por mais de 12 horas, às vezes até jogando, ou talvez um pouquinho menos, dependendo de como é a sua rotina. Óbvio que se você tem muitas coisas para fazer na sua vida, inclusive eu passei por isso, né, fazendo cursinho na época, fazendo ensino médio, fazendo estágio, faculdade, eu não tinha todo esse tempo para jogar, então eu tinha que conseguir reduzir cada vez mais para conseguir adequar realmente todos esses horários. É difícil? É muito difícil, mas se é o que você gosta, vale a pena você se esforçar pelo menos um pouquinho mais. E esse é só, na verdade, um dos pequenos problemas, né, que são a quantidade de horas, porque fora isso, a gente ainda tem que pensar em todo o esforço, toda a capacidade que você vai ter que ter, principalmente mental, para aguentar toda essa rotina. Muito que a gente se fala, principalmente comparando com o esporte físico, é que no esporte físico, em algum momento, o seu corpo chega no limite. Mas e quando é mental, como é, por exemplo, o esportes? Isso daí é realmente uma das coisas que, mais pra frente, a gente talvez pode até falar um pouquinho mais sobre como é a parte psicológica, né, de você ser um jogador profissional, porque isso, sem dúvida nenhuma, é mais um detalhe pra gente falar. E obviamente, se você quer ser um atleta de alto desempenho, você vai ter que ter uma rotina bem definida para você conseguir seguir cada vez mais ali o passo a passo e conseguir chegar e se tornar ali um dos melhores jogadores do cenário que você está inserido. Para você ter uma rotina bem definida, você vai ter que conseguir primeiro fazer um cronograma bem definido. E nesse cronograma você vai ter que separar tanto os horários para suas atividades que sejam de lazer para você conseguir dar uma relaxada, quanto também para você treinar dentro e fora do servidor. Dentro do servidor, você vai ter que definir o momento para analisar alguns jogos, estudar o seu adversário, estudar o que está sendo feito no cenário geral e também ver os seus próprios erros. Essa talvez é uma das partes mais importantes que muitos jogadores acabam não fazendo. Então, se você quer ser o melhor jogador, aproveita para estudar. E a outra parte é realmente jogar o jogo, para você treinar ela cada vez mais de forma específica. Independente do jogo que você estiver jogando, você tem que treinar. E aí vai ser jogando ranked, treinando individualmente, treinando mecânica de algum agente, seja do Valorant ou de algum outro jogo, e também aproveitando, falando sobre essa parte de treino, é muito importante que você cuide também da sua saúde física. Eu falei sobre o lazer, mas estar bem fisicamente vai fazer toda a diferença.
Mas beleza, então quais são os principais pilares para você conseguir ter uma boa rotina de jogador profissional? A gente falou bastante, né, no começo sobre como 12 horas ali provavelmente você vai ter que passar jogando e muito disso você não vai nem sentir que você tá fazendo. Óbvio que quando você estiver treinando com o seu time, realmente vai ser muito bem definido, 6, 7 horas de treino, mas muita coisa está envolvida nisso e principalmente você cuidar tanto da sua saúde física quanto da mental. É muito importante, começando a rotina desde o básico, você prestar muita atenção em como você está dormindo. A qualidade do seu sono vai interferir bastante. A gente sabe, hoje em dia tem vários estudos que falam que dormir bem melhora não só, obviamente, no seu humor e todas à sua disposição, mas também na sua capacidade cognitiva, de você conseguir prestar mais atenção, estar mais atento, e isso vai fazer diferença em alto nível, principalmente para você jogar um campeonato. Então, dormir bem já começa sendo ali, e dormir bem a gente fala, né? Talvez umas 7 horas ali, 8 horas é o que normalmente mostram pra gente que realmente faz a diferença para você ter uma boa rotina e conseguir desempenhar tudo bem. Então, começando pelo sono, prestar bem atenção nisso. Logo depois a gente fala sobre alimentação. Quando a maioria dos jogadores começam a entrar nesse meio, principalmente quando você está jogando aí no computador ou no seu quarto, você fica cada vez mais acostumado a pedir muita comida. Então você acaba não comendo alimentos saudáveis ou não fazendo uma alimentação muito boa. E nisso eu não falo nem muito sobre você ter que passar no nutricionista. Óbvio que se você tiver essa possibilidade vai fazer toda a diferença, mas até aproveitando, já puxando um gancho que a gente vai falar um pouco mais pra frente, não são todas as organizações que têm acesso a todos esses profissionais. Então, você que está principalmente começando, tem que aproveitar e já começar a cuidar um pouquinho disso. Então, uma alimentação mais saudável, sem tanta besteira, prestando atenção no que você está comendo cada vez mais e também, talvez, balanceando um pouquinho a sua alimentação, isso vai fazer a diferença. Já entrando na parte onde a gente presta mais atenção no que você está fazendo na rotina de jogador, porque até agora a gente está falando sobre algo para você ser alto desempenho na vida, que óbvio vai afetar também como jogador profissional, mas sendo jogador, você vai passar várias horas ali. Então, seja com o mouse, seja com o celular, você vai fazer muitos movimentos repetitivos. E esse pode ser um dos grandes principais problemas, porque a gente sabe, tem tendinite, tem outras lesões que podem acabar acontecendo e principalmente, né, você ficar sentado por muito tempo, não ser muito ativo, vai acabar tendo alguns outros problemas também musculares ali, até talvez na sua coluna e coisas do tipo, então você tem que tomar cuidado. Fazer um exercício físico como uma academia ou como algum outro tipo, uma caminhada que seja, faz total diferença, porque não são todos os jogadores que prestam atenção nisso, mas a gente sabe, hoje em dia, você ter esse momento que até a sua atividade física pode ser o seu momento de lazer, ou até mesmo você usar aquele momento como talvez quase uma meditação, um momento onde é você fazendo ali sua atividade, vai fazer com que a sua saúde mental também melhore, não só a física. E aí falando sobre isso, fazer alongamento, você levantar em algum momento e conseguir andar um pouquinho para você sair daquela posição que você está sentado por muito tempo, faz com que o fluxo no seu corpo, o fluxo sanguíneo no seu corpo também melhore, e isso vai fazendo com que você, ao longo do dia, tenha mais disposição e não se sinta tão cansado, principalmente no final do dia. E uma das partes mais importantes, mas que muitos jogadores deixaram de prestar atenção nisso, até que hoje, na verdade, tá ficando um pouquinho mais, talvez, a galera tá prestando mais atenção porque entendeu que precisa, mas por muito tempo isso foi muito negligenciado, é simplesmente a sua saúde mental. A gente falou um pouquinho sobre isso, atrelado também à saúde física, mas a saúde mental eu acho que é o principal porque você não consegue ver tão rápido um reflexo disso. Na saúde física, se você está com dor, você consegue prestar atenção e você vai atrás de conseguir curar aquela dor o mais rápido possível. Mas a saúde mental, muitas vezes ela vem em algum momento onde você já está num estresse muito acumulado e ele vai chegar principalmente nos momentos mais importantes. Então, você está na reta final de um campeonato, você está ali para ter a sua partida de campeonato e é nesse momento que vai acontecer. E falando sobre saúde mental, algumas coisas podem acontecer que você tem que se preocupar com isso. De novo, nem toda organização vai ter acesso a um psicólogo e principalmente você que está começando agora não vai ter esse acesso tão fácil. Mas existem algumas coisas que você pode prestar atenção para cuidar um pouquinho mais. Dentre elas, a partir do momento que você decide jogar com outras 4 pessoas, isso só falando dos jogadores e pensando também num jogo onde seja uma equipe com 5 jogadores. Alguns outros jogos, né, tem uma equipe um pouquinho maior ou até menor, mas vamos falar que numa equipe com mais 4 jogadores
trabalhar com outras pessoas e aprender a trabalhar com essas pessoas é muito importante. Seja você aprendendo a lidar com elas e também aprendendo a lidar em como se comunicar com essas pessoas. Você teve uma criação diferente da pessoa que está do seu lado, você passou por momentos diferentes e, obviamente, o seu pensamento também é diferente. Então, uma das principais coisas é você aprender a se comunicar e aprender a escutar também. Sem dúvida nenhuma, se eu fosse falar, o principal fator para uma equipe ser bem-sucedida é essa parte da comunicação entre os jogadores. E aí, óbvio, o psicólogo pode ajudar. Mas se você já entende isso, não tem por que você ficar querendo arrumar briga com o cara que é do seu time. Outras coisas importantes da gente falar também é a maneira com que você, como jogador profissional, vai se posicionar de acordo com as coisas que acontecem. Se a gente for pensar, na verdade, apenas uma equipe vai ser a campeã de, sei lá, a gente no campeonato que a gente tem agora do Valorant, tem 8 equipes brasileiras jogando. Então, uma equipe das 8 vai ser a campeã e você tem que aprender a lidar com essas frustrações. Não só com a frustração de ser um atleta e de, em algum momento, perder, mas também de, em algum momento, as coisas vão dar errado. E saber lidar com essas coisas é muito importante, seja com você aprendendo a refletir sobre os seus erros, aprendendo a ter essas conversas em equipe, e também um dos mais principais, que só quando acontece você começa a prestar atenção, que é saber lidar com o público, saber lidar com as pessoas que vão estar torcendo pela sua equipe e que em algum momento, caso você jogue mal ou caso você perca, eles vão falar alguma coisa. Você tem que entrar já nesse cenário sabendo que muita pressão vai ser exercida ali em cima de você como jogador profissional, porque as pessoas, os patrocinadores, a sua equipe quer ver você dando sempre o seu melhor. Em algum momento, isso vai acontecer com você e o principal é você já entender logo de cara. Vão ter momentos onde muitas dificuldades vão aparecer, você talvez vai ser o pior jogador ali do campeonato, o pior jogador daquela partida, mas é importante você ter a mentalidade de que foi naquele momento e aquela partida não define ou a sua equipe ou não define o jogador que você é. Ainda tem muito chão pela frente e o que você pode fazer para conseguir melhorar a sua rotina, melhorar o seu desempenho, vai fazer total diferença para você ser um bom jogador. E se a gente falou de um lado sobre as derrotas e sobre a pressão que tem ali para você entregar um alto desempenho, a gente tem que falar também sobre as vitórias, porque em algum momento você também vai se tornar um campeão. E a partir do momento que você vira um campeão, muita coisa começa a aparecer. Se por algum momento você foi aquele jogador mais criticado do campeonato, a partir do momento que você é o campeão, todos os olhos do cenário inteiro vão voltar para você e você talvez vai virar ali o melhor jogador, mesmo que naquele momento. E você tem que saber lidar com toda essa glamorização que vai ser esse momento também. Você vai realmente virar praticamente uma estrela e com essa estrela vai vir a fama, vão vir pessoas querendo, não vou falar bajular, mas vai acontecer. Mas muitas pessoas vão vir atrás de você para querer realmente te tratar como o atleta que você foi ali, como a estrela que você foi. E saber lidar com isso também é muito importante, porque você não pode deixar isso subir a sua cabeça. É difícil de imaginar talvez isso acontecendo, mas cada vez mais que você fica mais conhecido, mais pessoas chegam em você, seja direta ou indiretamente, e saber lidar com isso, saber lidar com o seu público, saber lidar com a forma de falar e com a maneira com que você está realmente influenciando essas pessoas, vai fazer um grande papel não só na formação da sua pessoa como jogador, mas também na criação da comunidade que você está começando a fomentar ali como jogador. Agora você já entendeu um pouquinho mais sobre como funciona toda a rotina de jogador profissional, mas e o que fazer quando você acontece qualquer coisa na sua vida que você não consegue seguir essa rotina? Principalmente a gente que joga campeonato profissional, a gente sabe que alguns campeonatos são principalmente em São Paulo, mas existem campeonatos internacionais, existem campeonatos que são às vezes em outros estados, ou você mesmo que mora em outro estado precisa sair da sua cidade para vir para São Paulo para poder jogar o campeonato. Algumas vezes você vai chegar, sei lá, na sexta-feira e vai embora no domingo, então é pouca coisa que você vai conseguir passar ali para se adaptar. Mas principalmente em viagens um pouco maiores, você vai ter ali uma semana, 2 semanas, seja de duração do campeonato ou seja de preparação até esse campeonato chegar. Falando sobre todo esse tempo de viagem, você obviamente não vai conseguir seguir talvez a sua rotina da maneira com que você está acostumado a seguir, principalmente na sua casa. Mas algumas coisas são importantes para você conseguir tentar realmente trazer cada vez mais essas coisas para sua rotina natural. E uma delas, obviamente, para mim, a mais importante de novo, é você conseguir tentar seguir a sua rotina de sono. Se você tiver numa viagem internacional, você vai ter que se adaptar ali ao fuso horário, vai ter jet lag, que todos os jogadores falam bastante. Muita coisa vai acontecer para você não conseguir seguir aquela rotina. Mas é importante você, independente de onde você estiver, você tentar seguir, por exemplo,
a mesma hora de começar a se preparar para dormir, é a mesma hora de acordar, e isso na sua rotina do dia a dia já começa a fazer uma grande diferença. Quando você tiver durante a rotina de campeonato, você obviamente vai sentir mais necessidade ou de dormir mais, o que às vezes é mais interessante porque você vai estar mais cansado, ou em alguns momentos até dormir um pouco menos, porque você vai ter que treinar um pouco mais, vai ter que se adaptar nessa rotina e começando pelo sono já vai fazer uma grande diferença. Outras coisas importantes é você continuar seguindo naquela maneira de, beleza, o meu horário de treino com o time é bem definido e para isso você dentro da sua equipe precisa ter alguém ou você vai ser essa pessoa para definir muito bem esses horários. Qual horário vai ser o horário de almoço, qual vai ser o horário de treino tático, qual vai ser o horário que a gente vai analisar ou estudar o nosso próprio jogo ou até mesmo o jogo do adversário e qual vai ser o tempo de treino para treinar contra outras equipes. Definindo muito bem o seu cronograma do dia vai ficar mais fácil de você conseguir manter o seu sono, manter sua alimentação e ainda assim manter ali a sua rotina realmente para treinar dentro do jogo e também, óbvio, mais uma vez, o momento de lazer. Seja você simplesmente parar tudo que você está fazendo e conversar com a sua equipe. Eu, inclusive, gostava muito de fazer isso. Quando era sempre véspera de jogo, a gente não estudava mais o time adversário, não treinava até meia-noite, sendo que o jogo era de manhã, a gente parava um pouco antes e simplesmente saía, ia para algum lugar jantar, ia para algum, às vezes até no quarto de hotel, a gente se reunia no mesmo quarto de hotel para ficar conversando sobre outras coisas e tudo isso vai fazer uma grande diferença, principalmente para você que tiver que sair da sua rotina ou da sua cidade para jogar o campeonato. As grandes organizações que a gente tem atualmente no cenário já têm disponível para os seus atletas outros profissionais que ajudam a chegar realmente no alto desempenho. Então, algumas têm nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e tudo isso começa a ajudar cada vez mais, porque você não tem que ficar se preocupando tanto com todos esses problemas para realmente focar na parte importante ali como atleta de alto desempenho, que é o seu desempenho dentro do jogo. Mas a gente já viu que todas essas outras coisas são importantes também. Só que se você não tem acesso ainda a todos esses profissionais, algumas coisas são importantes para você prestar atenção e conseguir cuidar cada vez mais disso. Então, hoje em dia, na era que a gente está, muito conteúdo está disponível na internet para você conseguir aprender um pouquinho mais sobre quais são os alimentos mais saudáveis, quais são os exercícios mais saudáveis, quais são, talvez, coisas que você pode se preocupar no dia a dia para conseguir prestar um pouco mais de cuidado nessas coisas. E, obviamente, alongamento, pensando na parte de fisioterapia, é muito importante exatamente para você evitar ter todo esse tipo de problemas. Por muito tempo, eu joguei com um mouse muito pesado e eu comecei a sentir muita dor realmente, como se fosse uma tendinite na região do punho. Confesso que na época eu não fui atrás de um profissional para saber o que era isso que eu estava sentindo, mas comecei a ir atrás de entender um pouco mais e procurar formas que eu poderia fazer eu sentir menos dor ali naquele momento. Então, uma das coisas que conseguiu me ajudar foi realmente fazer alongamentos ao longo do dia. Não passava as 12 horas jogando sem parar e em alguns momentos parava, fazia um alongamento, seja puxando um pouco os dedos e, obviamente, você procurar alguém que é da área falando sobre isso, mesmo que algum conteúdo gratuito que você consegue encontrar, vai fazer total diferença para você conseguir trabalhar um pouquinho mais isso e outras coisas também começam a fazer a diferença. Então eu procurei um equipamento para mim, um mouse na época que fosse um pouco mais leve, porque eu senti que jogando com o mouse mais pesado, eu começava a, no movimento que eu fazia com o mouse, sentir um pouquinho mais de dor. E isso falando só da parte de fisioterapia, mas ainda assim você pode procurar um pouco mais também sobre a parte psicóloga, de psicologia, tentar entender um pouquinho mais sobre como funciona realmente trabalhar com outras pessoas, essa dinâmica em grupo, e algumas pessoas falam que até mesmo o fato de você meditar, eu sei que meditar ainda é talvez um assunto muito delicado, eu queria ser adepto da meditação, não faço isso, mas meditar e ter esse momento para você ajuda muito nessas coisas. E na parte de nutrição, é como eu tinha comentado já, você prestar atenção na alimentação mais saudável. Você não precisa parar de comer as coisas que você gosta, mas simplesmente o fato de você não comer tanta fritura, comer talvez um pouquinho mais ali de frutas, legumes, hidratação é muito importante, você se hidratar, tomar muita água é muito importante, 15 minutinhos de sol, talvez se você conseguir tomar, também é muito importante. Então todas essas coisas, mesmo que você não tenha um acompanhamento profissional, podem fazer a diferença para você ser esse atleta de alto desempenho que todo mundo almeja ser. É importante você que quer ser um jogador profissional prestar atenção nesses detalhes, porque, falando de verdade, quase nenhum jogador profissional se atenta a isso quando está começando. Talvez só quando já está numa organização que às vezes até obriga o jogador a fazer isso. Então, você que quer se destacar da multidão, porque hoje em dia, realmente, eu faço um paralelo que quando você é criança, muita gente quer ser jogador profissional de futebol. Então, a maioria dos pais colocam ali o filho para tentar ter ali aquela oportunidade com o jogador de futebol, tentando, entrar numa escolinha de futebol. Mas
quantos realmente acabam conseguindo se tornar jogador profissional. Então, se você quer ser um jogador profissional de esportes, se destacar, ser diferente do que o resto está fazendo, vai ser um diferencial para sua carreira. E agora que a gente passou um pouquinho sobre toda a rotina que um jogador profissional pode ter e principalmente, alguns detalhes que você pode acrescentar na sua rotina, mesmo que de novo, eu tinha comentado sobre quando eu jogava ainda, fazia faculdade, estava fazendo estágio e acredito que a maioria de vocês também não vão conseguir se dedicar 100% o tempo total ali aos jogos, então é muito importante que você defina muito bem o seu cronograma e a gente passou um pouquinho aqui por cima de algum desses assuntos para você conseguir fazer o seu próprio cronograma e fica aí então o seu dever de casa praticamente, que vai ser você separar um tempinho do seu dia e começar a colocar, mesmo que seja numa agenda, seja num caderninho, você separar, beleza, então de tal hora a tal hora eu vou separar para fazer ali o meu treino, eu vou separar para fazer a minha refeição, vou separar o meu horário de sono para tentar dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Então aproveita essa aula, já separa o que você gostou mais, o que você acha que vai acrescentar mais para essa sua rotina e separa para já deixar bem definido. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de agora, porque a gente falou muita coisa que talvez pessoas que estão vendo de fora a rotina de jogador profissional nem imaginam que você tem que cuidar de tudo isso, e o principal é cuidar da sua saúde física e também da sua saúde mental. Então, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês nas próximas aulas.